Estilização. Agora a gente vai aprender como estilizar as nossas páginas, como dar vida e estilo aos elementos das nossas páginas. Primeiro, a gente vai ter que criar um novo arquivo, vou chamar de estilização.html, certo? Como o HTML funciona como nodes e hierarquia, o HTML sempre vem primeiro, a tag HTML, depois vem o head, a gente vai colocar o body e um título para nossa página, chamar de estilização. Ctrl S ou Command S para salvar, ou File, Save. Vamos ver como ficou agora. Eu vou na pasta, estilização. Percebe-se que tem um pequeno erro aqui, uns caracteres errados, uma codificação estranha. Bom, isso é por causa do encode. A gente vai ter que colocar aqui, informar no head, uma meta tag chamada meta char7 UTF-8. Ou seja, a gente está dizendo para o navegador que a codificação dessa página é do tipo UTF-8. Tem outros estilos de codificação, mas a que a gente utiliza é o UTF-8 para pegar alguns caracteres especiais. Voltando aqui, consertou o nosso título. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar colocar uma div. As divs são como pequenos containers, pequenas caixas, pequenos boxes que você utiliza para criar elementos na sua página, para estruturar a sua página, para organizar melhor a sua página. Eu criei uma div aqui, salvei, nada, não apareceu nada. Por quê? Porque as divs elas são invisíveis. A gente não consegue ver uma div. Ela não é renderizada assim de forma extrínseca. Ou como é que essas divs podem ser renderizadas? Através da estilização. Temos três formas de estilizar no HTML. A primeira, geralmente, é utilizando a tag style dentro do head. A segunda é importando um arquivo utilizando link rel style sheet type text /css href. O href é o endereço do nosso arquivo CSS que a gente vai estilizar a página. O CSS é a linguagem de estilização do HTML. É a linguagem que a sintaxe que a gente utiliza para estilizar páginas HTML. E a outra forma é dentro da própria tag, que não é uma forma muito recomendada para fazer. Temos várias propriedades no CSS para se aplicar aos objetos. Uma das principais é o width, que representa o tamanho desse objeto. Digamos que eu coloco 200 pixels em height, que é a altura do objeto, 200 pixels. Eu estou dizendo que ele vai ter 200 pixels de largura e 200 pixels de altura. Ok, salvando aqui, retornando, ainda não temos nada na tela. Por quê? Porque a nossa div ainda está invisível. A gente disse que ela tem o tamanho. Hoje o tamanho dos monitores é medido em pixels. Eu estou dizendo que ele vai ter de 200 de largura do monitor e 200 de altura do monitor, que a gente vai ver no monitor. Como uma div é invisível, a gente não consegue ver ela. Como é que a gente faz para ver essa div? Simples. Vamos colocar um background color. Um background color vou colocar um black. Black, preto, ok? Então eu disse que tem 200 de largura. Eu disse que esse objeto tem 200 de largura, 200 de altura e uma cor de fundo preto. Voltando aqui, recarregando, temos a nossa div estilizada com a cor, ou seja, o nosso boxzinho. Eu vou
copiar essa div e colar, clonar ela, recarregar. Temos duas divs. Como as duas são das mesmas cores, então ela ficou parecendo como se fosse uma só. Mas eu vou mudar a cor da de baixo. Vai ser yellow, a cor amarela, né? Agora temos duas divs diferentes com cores diferentes. Ah, eu quero aumentar a largura dessa div amarela aqui. Como é que eu faço? Bom, a gente pode vir aqui, largura, colocar 300. 300 pixels de largura. Quero aumentar a altura da primeira div. Vamos na propriedade, no atributo do estilo da primeira div e mudamos a altura para 250. Aumentou a largura. Outras propriedades interessantes que a gente pode explorar é borda. Vou colocar uma borda aqui nessa div aqui. Vou colocar uma borda aqui amarela. Vou colocar uma borda vermelha. Uma borda vermelha, né, para dar um destaque nessa div aqui, nessa primeira div de cima. A propriedade para colocar o atributo para colocar uma borda é border. A gente vai passar a cor red. A gente vai passar o tipo, que é do tipo sólida, ou seja, uma borda sólida. Tem outros tipos também. E a largura dessa borda que vai ser 2 pixels. Aí temos a borda vermelha sólida de 2 pixels. Outra forma também é dotted, ou seja, pontuado. Recarregando aqui, a nossa div ficou com uma borda pontilhada. Mas eu vou deixar sólido mesmo. Ok? Agora eu vou colocar na de baixo. Vou colocar na de baixo uma border pontilhada. Colocar pontilhada de 1 pixel. Vai ser preto mesmo. Legal. Bom, eu tô achando que essa div está muito colada na de cima. Como é que eu faço para descer essa div um pouco mais para baixo? A gente volta aqui e coloca uma margem. Margem aonde? Margem top. Vamos colocar uma margem em cima de 10 pixels, não é? Aí, margem top, 10 pixels. Salvando, tivemos uma separaçãozinha aqui. Eu quero mover do lado esquerdo 10 pixels também. A gente coloca margem left de 10 pixels. Ou direita também, margem right de 10 pixels. Não vai ver porque já moveu para lá, então não dá para ver muito, né? Não vai ver porque a gente está movendo para cá. A força maior é para cá, então não tem como ver. Mas até chegar aqui vai ter realmente uma mudança. Eu quero colocar essa div no centro. Como é que eu faço para colocar no centro? A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que deixar automático do lado esquerdo, automático do lado direito e em cima 0. Ou seja, margem em cima pode ser 0 ou deixar 10. Então a gente vai ter que fazer margem left alto, margem right alto. A nossa div ficou centralizada. Por quê? Quando a gente coloca alto, então ele vai preencher um tamanho automático para se adaptar ao monitor. Se eu diminuir o tamanho da tela, vai se ajustando automaticamente. E assim, então, ele vai entender o quê? Que aqui seria 50% e aqui seria 50%. E aqui em cima 10, porque a gente colocou 10 em cima. Se eu colocar alto também, ele vai colocar um valor automático aqui em cima. Só que ele vai pegar 0. No top ele vai pegar 0. Colocar 20 pixels. Aí a gente tem uma div do lado esquerdo e uma outra centralizada com bordas pontilhadas, uma outra com borda sólida e vermelha. Mas eu quero colocar uma do lado da outra. Como que eu faço para fazer isso?
a gente pode fazer o seguinte. Tirar essas margens. O atributo de estilo para a gente colocar uma do lado da outra se chama float, ou seja, flutuando. A gente vai ter que deixar essas divs flutuando. Vou colocar float left, ou seja, eu quero que essa div flutue na esquerda, do lado esquerdo. Flutuou, certo? Mas aí voltou para o mesmo lugar. O que aconteceu? Não era para ficar uma do lado da outra? É porque só uma da div que está flutuando, a outra está fixa. A gente vai ter que colocar as duas flutuando para dar certo, para uma ficar do lado da outra. Então a gente vai ter que ir na div de cima colocar float left também. Pronto. A nossa div, agora nós temos duas divs flutuando, uma do lado da outra. Se eu colocar float right, ou seja, flutue para a direita, essa div vai para o canto direito da tela. Se eu colocar na outra também, ela também vai flutuar para o lado direito da tela. Ok, pessoal? Bom, foi uma pequena introdução à estilização. Na próxima a gente vai falar sobre o estilo no cabeçalho e depois o estilo importado, que é do tipo folha de estilo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.